Então vamos ver aqui, hein? A árvore hierárquica. É daqui que vem o tal do heap sort, né? Que é um algoritmo ótimo também, né? Então vamos ver. Então, o problema. Então, consideremos o problema de manter um conjunto S com as seguintes operações: inserir um novo elemento, remover um elemento máximo. Nós queremos manter um conjunto com essas operações. Não importa outras. Entendeu? A gente vai ver uma série de situações onde isto aqui é exatamente o que a gente quer. Entende? Esse máximo poderia também ser mínimo. Vamos imaginar que é máximo. Então, tudo que a gente quer é manter um conjunto com essas operações. Inserir um novo elemento, remover um elemento máximo. Entende? Então, um conjunto com essas duas operações é denominado fila de prioridade. É como se fosse uma fila, né? Que a gente quer remover ou atender, né? Atender o de maior prioridade. É uma fila de prioridade. Alguém que é inserido agora pode ter prioridade alta e ir lá para frente da fila. Então, por isso é fila de prioridade. Né? Um elemento é inserido com uma certa prioridade e o removido, né, é o cara que vai ser atendido, é sempre o de maior prioridade, que a gente quer sempre remover o elemento máximo. E tem várias aplicações. Nós estamos estudando esse problema porque mais para frente nós vamos ver aplicações que a solução eficiente usa exatamente isso. E não dá para usar outra coisa. Se usar outra coisa não fica tão eficiente. E o problema aqui é qual estrutura de dados utilizar. Veja, a gente pode olhar para estruturas que a gente conhece e tentar usar essas estruturas. Um vetor, uma árvore, né? Uma árvore balanceada, uma árvore AVL, por exemplo. Pode ser. Podemos usar uma árvore AVL. Vetor já não vai ficar tão bom mesmo, né? Porque você pode falar... Você pode falar, não, eu mantenho o vetor ordenado, porque eu quero achar o máximo rápido, né? Eu vou usar um vetor e manter os elementos sempre ordenado. Quando eu quiser o máximo, ele já está lá, na enésima posição, ordenado em ordem crescente. O de maior prioridade está lá. Mas como é que fica a inserção? Fica caro, né? Fica ODN, você tem que, pode ser um carinha que seja inserido aqui tem prioridade baixa, né? Tem que abrir um espaço para inserir esse cara, é caro. Uma árvore balanceada não fica tão caro, né? Uma AVL, por exemplo, ela é balanceada. Se eu tenho N elementos, ela tem altura log N, né? Então, o elemento máximo está sempre, do ponto de vista de vocês, aí sempre seguindo pela direita, né? Seguindo pela direita, acho o elemento máximo, em tempo log, né? E a inserção também gasta tempo log. Gasta tempo log para inserir. Fica log, né? Pode ser. Mas aqui a estrutura que a gente vai utilizar, que é a árvore hierárquica, né? O heap. Isso aqui gasta isso tudo também, só que ela chega a ser um pouquinho mais eficiente. Nós vamos ver por quê. Porque ali, por exemplo, a gente gasta log para achar o elemento máximo, né? Aqui no heap o elemento máximo já está aqui. Né? A gente, digamos, entrega o elemento máximo que está na raiz, né? Aí a gente só ajusta a árvore, que vai gastar tempo log. Mas é como se fosse depois, né? É um log depois. E as operações com heap, a gente vai ver, são muito simples. É muito simples. Esse algoritmo aqui tem 3 linhas, digamos, né? Enquanto que se você for implementar uma árvore EVL, é inserção, é remoção, é rotação, entendeu? Então aqui tem todas essas vantagens. Nós vamos ver. Então, no nosso caso, a gente vai usar um heap, que é também conhecido como árvore hierárquica. Então, o que é uma árvore hierárquica?
é uma árvore binária com as seguintes propriedades. Cada vértice contém um elemento do conjunto. Então, vamos ver o que é a árvore hierárquica agora. É essa que nós vamos usar. É uma árvore binária com as seguintes propriedades. Cada vértice contém um elemento, como na árvore AVL, na árvore binária, né? A árvore é quase completa. Não quis definir isso aqui para não carregar muito, mas quase completa é que os elementos... é que as folhas estão ou no nível ou no outro nível acima, sabe? Alguma coisa assim, ó. Quase completa. No último ou no penúltimo? É, no último e no penúltimo. Exatamente. No último e no penúltimo nível. Tem várias definições para quase completo, mas para nós está representando isso. Os elementos estão no último ou no penúltimo nível. Podia ser assim. Aí tem uma terceira propriedade que é assim, ó. As folhas de profundidade P estão à esquerda das folhas de profundidade P-1. Ou seja, as folhas estão no último nível, mas ainda tem esse jeitão assim, ó. Ela na verdade tem esse jeitão aqui, ó. O jeitão da árvore hierárquica, entende? As folhas que estão no último nível estão todas à esquerda das que estão no nível 1 acima. As folhas ou estão no nível ou no... A diferença das folhas é um nível. Agora, as do último nível estão todas de um lado, todas à esquerda. Entende? Esse é o jeitão, só para a gente entender a visão intuitiva da coisa. Aí tem a história dos elementos que estão nos vértices, né? O valor do elemento em cada vértice é maior ou igual ao de seus filhos. Entende? Caso exista, porque folha não tem filho, né? Então tudo bem. Para quem tem filho, o valor que está lá é sempre maior ou igual ao dos filhos. Entende isso? Então essa é a definição de árvore hierárquica. Essa quarta propriedade aqui, ó, essa última propriedade, implica que o maior elemento está onde? Na raiz, exatamente. Porque, veja, o valor do elemento em cada vértice é maior ou igual que o de seus filhos. Quer dizer, se você tiver um cara, você olha para o pai dele, o pai tem que ser maior. Esse cara, você olha para o pai dele, o pai tem que ser maior. Os pais têm que ser sempre maior que os filhos. Entende? Quer dizer, você vai descendo na árvore e vai diminuindo de valor. Você vai subindo, vai aumentando. De forma que na raiz vai estar o maior elemento. Esse cara vai ter que ser maior ou igual aos seus filhos, que por sua vez é maior ou igual que os filhos, que outros filhos, vai só diminuindo. Entende? Não, isso aí já implica que o máximo está lá na raiz. Ó, aqui tem uns exemplozinhos. Quem que é a árvore hierárquica aí? O item A é a árvore hierárquica? Não. Porque tem folha aí em 3 níveis, né? O 3 é folha, o 2 é folha, o cara que tem 1 é folha. Folha em 3 níveis não dá. Isso aqui não é árvore hierárquica. De jeito nenhum. Isso aqui não é. Esse item B é árvore hierárquica? Também não é. Tem folha em 2 níveis, mas as folhas do último nível estão à direita, não é. Pela propriedade elas têm que estar à esquerda, lembra? Só a estrutura da árvore, né? Sem olhar os elementos. Só pela estrutura da árvore você já não é. O item C, a estrutura está certa, tá vendo? A estrutura. Olha aquele jeitão que nós falamos, ó. As folhas de nível P estão à esquerda das folhas de nível P-1. É assim a árvore hierárquica. Mas do ponto de vista de valor nos vértices, cada vértice tem que ser maior que seus filhos, ou cada filho tem que ser menor que seus pais. O 1 está errado, né? O 1 está errado, esse cara aqui está errado. Esse aqui não é. E esse último? Esse último é. Este último é. Cada elemento, cada vértice guarda um elemento, as árvores têm altura, as folhas de altura P estão à esquerda das folhas de altura P-1. Em cada vértice, o valor que ele guarda é maior ou igual que de seus filhos, ou cada filho é menor que de seu pai. Então, este cara sim. Este cara sim. Este aqui é árvore hierárquica. Entende? Então, o jeitão da árvore hierárquica é isso aqui.
Aí, veja, essa é outra vantagem da gente usar a árvore hierárquica, hein? Uma característica interessante de árvore hierárquica é a de permitir sua representação por um vetor. Lembra disso? Né? Essa é uma grande vantagem da árvore hierárquica. Ela permite uma representação por um vetor. E vetor, para implementação, é muito simples. Muito fácil, define vetor numa linha e as operações também são simples. Então, a grande vantagem da árvore hierárquica é essa representação. Aí, aqui, do ponto de vista de análise de nós humanos, a gente olhando para a árvore é fácil, é mais fácil. Agora, do ponto de vista computacional, é mais fácil representar, é mais fácil utilizar um vetor. Então, a gente vai ficar nesse paralelo, né? Para a gente entender a árvore hierárquica. Quando a gente for fazer análise aqui, a gente olha assim a árvore, porque é mais fácil para nós. Quando você vai implementar, você olha para o vetor e implementa o vetor. Quem é implementado é um vetor. Só que ele tem uma representação assim, idêntica a uma representação precisa da árvore hierárquica. Como é que é essa representação? Lembra? Então, nós vamos transferir essa árvore hierárquica para um vetor. Então, cada elemento aqui vai numa posição do vetor. Né? Então, se eu tenho uma árvore hierárquica como essa, com 5 elementos, isso vai ser representado por um vetor com 5 elementos. Os índices de 1 a 5, normalmente. Né? Então, como que é essa representação? Como que a gente representa? Faz assim, ó. Aonde que vai cair cada elemento? Então, a gente coloca aí um vetor, atribui os índices aqui, né, como se fossem os índices do vetor, e os índices são atribuídos aqui na árvore da seguinte forma. Lembra? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Exatamente. Numera esses vértices de cima para baixo, da esquerda para a direita. Por exemplo, isso aqui recebe o rótulo 1, isso aqui recebe o rótulo 2, esse cara 3, esse aqui 4, esse aqui 5. Entende? São exatamente os 5 elementos do vetor que vão representar essa árvore. Então a gente está olhando para essa árvore sendo representada por esse vetor aqui, ó. Um vetor de 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E os elementos são esses. O 1 tem o 8, o 2 tem o 3, o 3 tem o 6, o 4 tem o 1 e o 5 tem o 2. Estamos olhando para esse vetor aqui. M. Entende? Esse vetor é o que vai representar essa árvore. Certo? Isso tem algumas vantagens interessantes. Isso tem algumas vantagens. Quais são as vantagens? Veja. Se a gente está representando a árvore por um vetor, na árvore, quando a gente olha para um elemento, a gente vai querer saber quem é seu pai, quem é seu filho, para ver se as propriedades estão sendo satisfeitas, né? De árvore hierárquica. Mas essa árvore, a representação dela assim no diagrama de árvore é só uma representação. A implementação vai ser no vetor. Então nós temos que saber, no vetor, determinar para cada elemento quem é seu pai, quem são seus filhos. Isso na árvore hierárquica, nesse tipo de representação, a gente consegue fazer facilmente, né? Só olhando para um vetor, né? Só olhando para o vetor. Por exemplo, no vetor, um elemento que está numa certa posição I, um elemento que está numa certa posição, como é que a gente sabe onde que está o pai dele? Exatamente. Olha, por exemplo, o 4. Olha na árvore hierárquica, o 4. Quem é o pai do 4? É o 2. Né? Olhando para o índice do vetor lá, para o vermelho. Quem é o pai do 2? É o 1. Quem é o pai do 5? É o 2. Ou seja, é a metade piso, né? Inteiro. É a parte inteira. Divide por 2 e pega a parte inteira. Se essa árvore tivesse mais elementos, tivesse mais um elemento, mais outro elemento, esse cara aqui ia estar em que posição do vetor? 6, 7, né? E se tivesse mais um, o 8, ele ia cair aonde? Aqui, né? 8, aqui, 9, entende? Ele é sempre completado assim. As folhas de profundidade P estão à esquerda das de profundidade P-1. Então esse cara aqui seria 8, 9,
Então veja, quando a gente olha um elemento que está na posição I do vetor, está na posição I, o seu pai está em que posição? I sobre 2, piso, né? Piso. E o contrário também, né? Você tem um elemento na posição I, onde que estão seus filhos? 2i, 2i mais 1, né? Posição 2i, 2i mais 1. É muito simples essa associação entre pai e filho no vetor. Por isso essa associação desse jeito. Por isso essa associação desse jeito. Porque é fácil a gente achar o pai e os filhos de qualquer elemento. Né? É isso aí, ó. Essa é a representação que nós fizemos e aquela propriedade, né? É bom estar registrado, né? O elemento na posição I possui o filho esquerdo na posição 2i e o direito na posição 2i mais 1. Né? E o pai na posição I sobre 2. Né? Piso. I sobre 2, piso. Quer dizer, a parte inteira do número. Então é isso aí. Essa é a associação, é uma parte importante. E agora o que a gente vai fazer é... Nós queremos fazer, né? Porque uma das operações que é exigida lá no começo, lembra? Inserção e remoção do máximo. Né? Vamos exercitar a inserção. Remoção do máximo nós vamos ver. Remoção do máximo, remover a gente sabe, né? O máximo está na raiz, né? Só que se remove esse cara da raiz, fica um buraco aí, né? Que precisa ser preenchido, né? Então, para ver como é que é preenchido, vamos entender a inserção direito. Ele vai ser preenchido como uma inserção. Então vamos entender a inserção. Então tem um novo elemento para inserir aí, nesse conjunto. Essa árvore está representando um conjunto. Nós estamos um conjunto em mãos com esses elementos aí. 8, 3, 6, 1, 2, que está representado por essa árvore, né? E computacionalmente pelo vetor, que corresponde à árvore. Agora entra um novo elemento. Chega um novo elemento aí para ser inserido nesse conjunto. Sei lá, chuta qualquer coisa aí. Por exemplo, o elemento 15. O elemento de valor 15. Como que nós vamos fazer a inserção dele nesse conjunto? É claro que de forma que a estrutura resultante seja uma árvore hierárquica. A gente quer manter essa árvore hierárquica o tempo todo. Então, insere o 15. Onde que esse 15 vai entrar? Do ponto de vista do vetor no final, né? Mas do ponto de vista da árvore. Exatamente. Vai seguindo as folhas que estão no último nível, né? E preenche o próximo espaço. Quando completar esse nível, continua no nível de baixo. Então, preenchendo aí o espaço por nível, o próximo nível disponível, o próximo espaço disponível é esse, né? Próximo espaço, que é a posição 6 corresponde à posição 6 do vetor, que corresponde a essa posição aqui, né? 6. É a próxima posição livre, né? Então entra o elemento, sei lá, o que nós falamos? 15, né? 15 aqui. Pronto, ele entra aí. Isso aí é para garantir a propriedade estrutural da árvore, né? Estruturalmente está muito bem. Agora, do ponto de vista de posicionamento dos elementos, né? Aquela última propriedade que fala que o pai tem que ser maior que seus filhos, isso aí não está, né? Não está. Pode estar, né? Pode até estar. Aqui não está, exatamente. Se fosse um elemento menor do que 6, né? Estaria aí. Já estaria pronto. Já estaria pronto. Mas, como ele é maior do que 6, não está pronto. Então, o que a gente tem que fazer? Mexer na árvore. Não na estrutura, no conteúdo, né? Esse elemento que entrou, ele vai subindo até ele achar a posição certa dele. Como subindo? Comparando com o seu pai e trocando. Toda vez que ele tiver um pai menor que ele, troca. Ele passa para o lugar do pai. Por exemplo, o 15 olha para o pai. Opa, o pai é menor? Então vamos trocar. Troca o 6 com o 15. Então o 15 sobe. O 15 sobe, vem para cá. E o 6 vem para cá. Vou colocar aqui assim. O 6 vem para cá. E o 15 vai lá para o lugar do 6. Aí ele continua, né? Continua olhando para o pai. O pai é 8. O pai é menor que ele, então troca. Então esse 15 que está aqui, ele não fica mais aqui. Ele, na verdade, vai aqui para o lugar do 8, aqui nessa posição. E o 8 desce para cá. E o 8 desce para cá. E agora? Agora sim, né?
Agora sim. Então essa aqui é a ideia. O elemento ele entra na próxima posição e vai subindo, né? Isso aqui na árvore. Agora, qual que é o correspondente a isso no vetor? Ele entra aqui na posição, né? Na última posição, na próxima posição disponível, né? Depois da última, se o vetor tem n elementos, ele entra na posição n mais 1. Ele entra na posição n mais 1, e como é que faz essa subida na árvore? Basta olhar para o pai dele e ir embora, né? O pai dele está em que posição? N mais 1 sobre 2, tal, né? Piso, né? E ele compara, aí troca no vetor, ele vai subindo. Entende? Então essa é a ideia da inserção. Veja, tudo ocorre num vetor, só isso. Já são 2h35, vamos só escrever esse. Aqui é resumo do que nós falamos, né? Inserção na árvore hierárquica. Então, em linhas gerais, a gente coloca o novo elemento a ser inserido na posição n mais 1, vai comparando com seu pai, bisavô, avô, bisavô, até ele ser o menor ou igual a um desses valores. Ou seja, ele vai subindo na árvore. Vai subindo, compara e vai trocando toda vez que a posição não está correta. De forma que, bom, aqui era para nós fazer exercício, mas nós já fizemos, já entendemos, né? E como é que a gente escreve esse passo? Ora, J coloca na posição n mais 1, sei lá, J recebe n mais 1, MJ recebe o X aí que quer entrar, né? Então a gente vai escrever o algoritmo insere na árvore hierárquica. Então a gente já tem uma árvore hierárquica representada por esse vetor aí, M1, M2, Mn, com n elementos, e vamos inserir um X. Então ele entra na posição n mais 1, aí seta essa posição, né, com valor i, aí olha para o pai dele, j recebe i sobre 2, né, que vai ser o pai do i, ou seja, só que isso aí vai virar um laço iterativo, né, porque ele não vai fazer uma vez só, ele vai subindo até ele achar a posição, né. Então, já escrevendo isso aí rapidamente, olha lá, a inicialização é mais ou menos assim, né, j recebe n mais 1, MJ recebe x, quer dizer, o x caiu na posição n mais 1. Aí, o i recebe j sobre 2 piso, que é lá, ó, mi é o pai de mj. Então, nesse instante aqui, o que nós temos? Nós temos o carinha j aqui, né? Com seu filho na posição i, e tem esse elemento x que está colocado aqui, né? E nós já estamos olhando lá, estamos com em mãos a posição n mais 1, j, e a posição i. Agora a gente compara, né? Só que isso aí é um enquanto, né? Isso é um enquanto. Então agora vem a história do enquanto. Enquanto MJ for maior que MI, troca e atualiza o I e o J. Para na próxima iteração ele já comparar o I com o pai dele, né? Alguma coisa assim. Mas a rigor, igual uma busca, né? A operação de comparação que vem dentro é enquanto tem vetor, né? Enquanto tem vetor, porque esse cara aqui pode ser raiz, né? Esse cara aqui pode ser vetor, pode ter 0 elementos, etc, né? Ou mesmo que não tenha, ele vai subindo e uma hora ele tem que parar, porque chegou na raiz, né? Enquanto tem vetor, quer dizer, enquanto tem vetor, enquanto esse cara não chegou na raiz, né? Enquanto ele tem pai, ou seja, enquanto i maior ou igual que 0, né? I maior que 0, estamos imaginando que começa na posição 1, e o mi for menor que mj, troca. Não é isso? Então, já escrevendo rapidamente, olha lá, enquanto i maior que 0 e mi for menor que mj, faça. Troca mi com mj, quer dizer, você rebaixa o pai, ou promove o filho, né, que entrou, e agora atualiza o i e o j para que na próxima iteração ele já faça isso com o pai dele. Aí só atualiza o i e o j. O novo j vai ser o i, e o novo i é o pai dele. Então ele está olhando agora já para outra posição na árvore, entende? De novo o mi agora é o pai de mj. E ele vai fazer esse enquanto aí, né, até a hora que sair desse laço iterativo. Tá certo isso? Né? Então, você vendo, a operação é bem simples, né? É um laço com duas linhas.
Esse troca aí são 3 operações, mas tudo bem. Qual o tempo disso? Qual o tempo? É o tempo de subida na árvore, né? Se é uma árvore que tem N elementos, olhando do ponto de vista da árvore, né? Uma árvore balanceada, porque, né? Tem N elementos, qual que é a altura dela? Log N, né? Então, o pior caso que vai acontecer é esse cara que entrou aqui embaixo, é ele ir subindo na árvore e chegar até a raiz. Cada vez que ele faz uma comparação dessa, compara com o elemento, ele sobe. No pior caso, ele vai chegar até a raiz e o tempo desse é log N. Então, tá vendo o tipo de operação aqui? Nem compara com outra árvore AVL, por exemplo, né? O tipo de operação aqui é isso aqui. Então é isso aí, turma. Isso é inserção e assim vai. Acho que vocês já conhecem bem isso aí. Dá uma estudada nisso aí. Aí na próxima aula a gente só arremata o que falta, né? Aí a gente vai fazer... Oi? Sexta-feira só. Ah, sexta-feira que vem, exatamente. Nossa próxima aula é sexta que vem, hein? Bem lembrado. Porque na quarta eu vou estar lá na Eri, lá em Ponta Porã. Aí nós não vamos ter aula. Então a próxima aula é sexta que vem. Tá bom? Encontramos lá então. Encontramos aqui. E aí, pessoal, tudo certo aí? Corumbá e Coxim? Então tá bom. Até amanhã cedo, segunda no máximo, eu posto esse vídeo aí. Esse material aqui já tá lá no Moodle. Tá bom? Obrigado. Valeu, abração então, hein? Falou, professor. Você já